Alex, novamente por aqui, a gente vai falar sobre orçamento dentro do ArchiCAD e várias formas tem de você fazer esse tipo de mapas de quantitativos dentro do ArchiCAD. Primeiro eu vou compartilhar a tela com vocês, mostrar como que a gente vai aprender. Primeiro vamos fazer as classificações dos elementos dentro do ArchiCAD, as definições de propriedades dos elementos, a verificar o que está e o que não está no orçamento, criar um novo mapa de quantitativos dentro do ArchiCAD, configurar esse mapa de quantitativos e depois fazer a revisão e exportar dentro dessa ferramenta. A gente pode exportar como Excel, PDF, etc. Podemos exportar de várias formas. Apresentar para vocês aqui o projeto, se vocês não viram ainda, esse projeto a gente está definindo desde o vídeo passado, como que a gente poderia fazer um orçamento de vários elementos dentro do ArchiCAD. Primeiro passo que você deve saber é que a gente deve criar uma classificação de propriedade para orçamento separadamente. Mesmo que o ArchiCAD tenha, eu vou te ensinar como você fazer isso do zero. Opções em propriedades de classificação e vamos criar uma nova, como orçamento. Propriedade, vou criar em grupo, um novo grupo de orçamento. Vou dar um clique em OK. Aqui em orçamento, vamos criar três categorias. Primeiro, a categoria, o ID, a identificação desse elemento de orçamento, new, ID, identificação, ok? Depois, dentro de orçamento novamente, eu vou colocar, que é uma coisa muito importante, preço. A gente precisa saber de preço para tirar um orçamento. E depois a gente vai colocar também, dentro de orçamento, definições dentro do ArchiCAD que você vai ter a necessidade de indicar o que está no orçamento e o que não está no orçamento. Por exemplo, temos várias mesas aqui nesse projeto. O cliente poderia ter 5 ou 6 mesas e ele gostaria de reaproveitar essas mesas ou reaproveitar essas cadeiras dentro do projeto. Então, não entraria no orçamento, mas estaria no projeto. Então, eu vou colocar aqui on barra off. Está ou não está dentro do orçamento. Vou dar um clique aqui e vou dar um clique em OK. Vamos começar por baixo? Opção on off. Eu vou colocar que ela é verdadeiro ou falso. Todas as definições é falso. Se eu não definir como está no orçamento, ele não entra lá no orçamento. Vou dar um clique aqui e vou subir essa informação. Eu quero ela como primeiro. ID. Vamos colocar aqui a validação desse elemento. Vou colocar ele como opções setting. Eu quero adicionar o que é cadeira, cadeira baixa, por exemplo. Adicionar cadeira alta. Podemos adicionar vários outros elementos aqui. Para o vídeo não ficar longo, eu vou explicar para vocês pelo menos a base do que vocês devem fazer. Vou dar um clique em OK. Válido como cadeira baixa. Eu vou colocar ele como indefinido. Eu vou ter que colocar essa categoria dentro dos elementos, ok? E preço eu vou colocar como número. Vou dar um clique em OK. E nesse caso, vamos já começar a fazer algumas configurações aqui. Se eu clicar dentro da minha cadeira, da minha mesa, por exemplo, e clicar duas vezes em cima do elemento, vocês vão ver que não aparece essas informações aqui como orçamento. Então, o que eu quero? Que todos os elementos tenham essa categoria. Então, vou dar um clique aqui em OK. Vou vir em opções, classificação. Dentro de classificação, eu vou deixar essa opção aqui em cima ativa. Vou editar e eu quero adicionar orçamentos em todos os elementos de classificação. Eu vou dar um clique em OK. OK novamente. Clico duas vezes em cima do objeto e vocês vão ver que apareceu a opção aqui embaixo para mim. Eu não gosto de trabalhar com as opções aqui embaixo, porque imagine toda hora você ter que vir aqui embaixo e colocar essas informações. Eu vou dar um clique em OK. Vou subir essa informação, vendo em propriedades, clico em cima de orçamento, na frente aqui e arrasto lá para cima. Vou dar um clique em OK. Agora, cada vez que eu entrar dentro de um objeto, ele vai vir na primeira opção aqui para mim. Nesse caso, a gente já vai conseguir fazer algumas configurações. Vou apertar cancelar, vou primeiro escolher Ctrl Shift T, ID, vou validar como mesa baixa. E eu quero que essas mesas baixas entrem em orçamento. Vou colocar aqui então que é verdadeiro. E o preço dela, vou colocar 450. O preço eu posso definir depois também. Vou dar um clique em OK. Essas duas mesas aqui a gente vai fazer diferente.
Vou selecionar apenas duas, Ctrl Shift T. Vou colocar que ela está no orçamento com a identificação cadeira mesa alta. Preço, vou deixar em 0. Vocês vão ver que eu consigo fazer a alteração disso. Vou dar um clique em OK. Só que tem um porém. Quando eu começo a inserir informação, eu não sei o que está e o que não está em orçamento. O que está funcionando e o que não está funcionando dentro do ArchiCAD. Então a gente vai fazer uma sobreposição gráfica, aonde os elementos que tiver no orçamento vai ter uma cor e o que não tiver em orçamento vai ter outra cor. Vou vir aqui em sobreposição, vou arrastar aqui para o lado, vou colocar em New 05, checagem de orçamento. Enter. Vou validar essas regras. Adicionar aqui. Venho. New 3D espaço orçamento. Verdadeiro. Apertar Enter para ele definir o nome e mudar aqui para mim. Todos os tipos que tiver em propriedade orçamento on, vou adicionar. Tudo que estiver ligado, tudo que estiver verdadeiro, eu vou colocar uma cor superfície em azul, ok? E vou dar um clique em OK. Vou adicionar essa regra, orçamento on, ok. Até agora está ok. Tudo que tiver em azul está em orçamento. Só que agora começou a ter muita informação. Tem amarelo, preto, laranja. Então tem muita informação aqui ainda para eu conseguir saltar meus olhos, né? Eu vou definir outra regra que tudo que não estiver em orçamento tenha uma cor diferente. Eu vou dar um clique em New, 3D, orçamento, off, enter. Tudo que não estiver orçamento, tudo que estiver falso, né, não estiver em orçamento, eu vou colocar na cor branca. Ok, ok. Vou adicionar essa regra. E agora eu quero tudo que estiver off, desligado, sobressai o que está no orçamento. Então eu vou colocar essa regra primeiro. E vou dar um clique em OK. Agora eu consigo visualizar com mais clareza o que está em orçamento e o que não está em orçamento. Vamos colocar mais algumas cadeiras aqui em orçamento. Ctrl Shift T, Custom, cadeira baixa, preço. Vou deixar 0 porque vocês vão ver que eu posso acrescentando esses valores depois. Vou dar um clique em OK. Ele já entrou no orçamento. Agora eu vou colocar aqui cadeiras altas. Vou selecionar todos os elementos para colocar na categoria Ctrl Shift T, verdadeiro, decoração MDF teto. Vou colocar que tem o valor de R$ 150 para fazer cada um desses elementos, ok? E aí você consegue identificar com facilidade o que está entrando em orçamento e o que não está entrando em orçamento. Agora vamos criar um mapa de quantitativos dentro do ArchiCAD para a gente verificar os valores que a gente já tem no orçamento. Vou dar um clique aqui em elementos, New ID, vou colocar 13 para continuar essa identificação, orçamento. Ok. O que eu quero colocar nessa tabela? Tudo que está no orçamento. O que não está no orçamento não me interessa. Então vou dar um clique em adicionar, orçamento on off, ok, e vou colocar que ele é válido. Aqui embaixo, o que é importante para mim? Todas as opções de orçamento, menos on off, preço, vou dar um clique ID e preço, vou dar um clique em adicionar. Outra coisa que é importante, o 2D, talvez eu consiga identificar outras informações. O preço, aqui no caso, para ele somar essas informações todas juntas. Então eu vou habilitar essa opção aqui. Eu vou dar um clique em OK. Entrar 2 vezes em orçamento. Ele tem várias informações iguais aqui para mim. Algumas 150, todas habilitando essas informações. Como está uma bagunça eu visualizar dessa forma, eu vou habilitar essa opção aqui para ele juntar todas as informações juntos. E depois, como escala está diferente dos meus objetos aqui, eu vou colocar que ela é para variar conforme o tamanho da minha tabela. Então, essa opção vai me deixar com muito mais facilidade de visualizar o que eu estou fazendo aqui dentro. E o meu texto está um pouco desorganizado. Eu posso aumentar
essa opção aqui, ó, aumentando, para eu conseguir ler essas informações. Vamos acrescentando agora as informações aqui, e ele vai mudar em todas as cadeiras, por exemplo. Alta, vou colocar que ela tem um preço de R$ 350. Apertar Enter. Aqui, cadeiras baixas, 250. No meu orçamento aqui embaixo, ele vai alterando o valor, tá? No total, a gente tem R$ 20.232,65. Nesse caso, eu vou colocar aqui alteração 2D apenas, apertar Enter. O ID, mas tem uma coisa também que falta aqui, que é a quantidade de elementos dentro do orçamento. Eu vou dar um clique aqui, vou entrar em cima, agora em cima do meu orçamento, vou alterar essas definições, vou acrescentar a quantidade. É só colocar quant, ele vai aparecer aqui, general parâmetros, vou colocar aqui em cima quantidade. Vou colocar aqui próximo de preço, quero que ele faça a soma desses elementos. Eu vou dar um clique em OK. Vou entrar dentro de orçamento. Agora já tenho a quantidade aqui. Eu posso até alterar essa informação. Vou colocar quantidade, tudo maiúsculo, deixar maiúsculo. Está muito apertado esses elementos. Eu posso clicar em cima. Eu vou colocar 8, apertar Enter. Eu vou tirar essas linhas, que assim fica mais organizado. E aqui eu vou colocar um negrito. Também vou colocar ele com o número 22 aqui, a linha 22, para ficar alinhado à direita e centralizado. Vou colocar aqui File, salvar as, PDF, área de trabalho, guardar. Vamos abrir agora o PDF. Olha aqui, em PDF você pode tanto mostrar para o seu cliente, né, essa tabela com essas informações. Eu espero que esse tipo de conteúdo te ajude a fazer orçamentos mais rápido dentro do ArchiCAD. Essa aqui é uma forma super simples que eu quis trazer para vocês e que te dá muito resultado, muito rápido, fazendo orçamentos dentro do ArchiCAD. Eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá!